Já estamos de volta. Rapidinho, hein, Carol? Esse é. Então, nesse episódio, nós vamos abordar como estão representadas as minorias, né? E também as personagens que trazem à tona o empoderamento feminino, né? Vamos começar pela Miss Marvel? Vamos falar de Mônica Rambeau? Vamos de Mônica Rambeau. Maravilhosa, assim. Ela teve um super destaque nesse filme novo, né? Das Marvels, que saiu aí no final do ano passado. Então, muita gente veio perguntar, né? Quem é essa personagem, o que ela faz, e aquele uniforme preto e branco, né? Com a estrela negra ali no tórax. E é incrível, assim. Eu tenho um carinho por ela, porque, assim, vou contar uma breve história. Em 84, saiu nos Estados Unidos As Guerras Secretas. Uhum. Chegou aqui no Brasil por volta de 85, 86, mais ou menos. E as Guerras Secretas, vem um alienígena, ele tira todos os personagens da Terra, leva eles para um planeta separado, e cada continente é dominado por personagens, e eles vão brigar entre si para sobreviver, e o campeão vai... Será que tem alguma ligação com a nossa vida real, isso? Totalmente! Será? Eu acho que esse alienígena botou a gente aqui, as Guerras Secretas estão acontecendo. Eu não vou falar, só não vou dar nome pro alienígena, mas vamos embora. Vamos que vamos. Então, assim, é uma coisa que a gente vê na nossa realidade todo dia, né? Então, e aí, a Mônica Rambeau, na verdade, por que isso veio para o Brasil? Porque a Gulliver, na época, tinha feito um contrato com a Abril, e a Gulliver tinha um contrato com as coisas de vender bonecos, né? Uhum. E o boneco da Mônica Rambeau não veio para o Brasil porque nunca tinha saído um quadrinho, nada dela aqui no Brasil. Uhum. Então, não podiam fazer isso. Não tinha como vender esse boneco porque ninguém conhecia. E aí, o que eles fizeram? Contrataram um ilustrador maravilhoso aqui do Brasil, Marcelo. Bom, enfim. E ele cobriu todas as aparições da Mônica Rambeau com autorização da Marvel. Uhum. Ele desenhou o Homem de Ferro em cima. Nossa. Então, você tem a publicação, quem tem essa publicação da Abril, né, do formatinho da época, você não tem a Mônica Rambeau. As falas foram alteradas. As coisas todas foram mudadas, todos os desenhos foram mudados, então ela se tornou o Homem de Ferro nessa publicação. Então, a gente já vê o primeiro apagamento das mulheres aí. Pois é, né? Isso que eu ia te falar, não só das mulheres, mas a questão talvez racial, será? A justificativa que rola, né, de bastidores por aí, é que realmente você não tinha como vender um boneco que você nunca tinha... As crianças não sabiam quem era. Na minha opinião, eu acho que eu teria trazido e você realmente conheceria essa personagem nessa época, né? Como aconteceu com a Viúva Negra, e que tiraram das lojas os bonecos, né, os action figures dela. Eu falo boneco, porque na minha época era bonequinho, então eu trato de bonequinho até hoje. Eu também falo boneco, eu também levo umas broncas de vez em quando do pessoal. Action figure. Então, vou me retratar. Vamos falar direitinho. Então, esse action figure... Eu teria vendido isso. Poxa, é uma personagem nova para vocês conhecerem. Né? Anos depois, na Panini, eu tive a honra de trabalhar nessa reedição do material, e a Panini está com essa... um novo posicionamento de trazer exatamente o que está no quadrinho, sem cortes. Tem as lendas, né, de que muita coisa foi cortada, muita página foi tirada, e foi mesmo, aconteceu mesmo. O pessoal que lê quadrinho sabe que isso aconteceu. Então, as histórias eram reeditadas aqui no Brasil e saíam com outras falas, com outro tudo. Mas, então, a Panini tem essa coisa de reconciliar, de retrazer, né, o original. Então, a gente tratou o personagem... Então, você tem as Guerras Secretas aí da coleção histórica com a Mônica Rambeau, com todas as falas dela e tudo. E, inclusive, tem saído em outras coleções essa origem dessa Capitã Marvel, que é lindo, assim, sabe? Ela trabalhava no exército, se revoltava justamente com o rebaixamento das mulheres, ela nunca era promovida, e ela batia de frente com o capitão dela: escuta aqui, quando que vai sair minha promoção? Isso aqui, então quer saber, ó, banana para vocês e tão atual embora. Isso, não? E você vê, em 60 já se falava sobre isso, sobre esse rebaixamento, sobre a mulher não subir de cargo, e ela se empodera, né? Claro, ela recebe os poderes, não vou dar spoiler porque é tão lindo, saiu numa coleção histórica do Homem-Aranha recentemente, vale muito a pena ler. Uhum. E, inclusive, tem uma publicação desse As Marvels mesmo, da Panini, chama Marvelverse As Marvels, que tem essa história dela de origem na íntegra, que super recomendo, porque você vê já essa contestação, tipo, não importa que eu tô num cargo no exército, na verdade na Marinha, né, ela tava. Na Marinha? Na Marinha, porque era uma coisa ali, justamente trazendo essa coisa do... Ai, meu Deus, fugiu o nome da cidade.
Já vou lembrar. É uma coisa que tem o Mardi Gras, umas coisas assim de coisa mais ao sul, né? Dos Estados Unidos, ali perto de Memphis. E você tem, então, essa coisa local, né? Dessa representação deles. Então, entre os lagos, né? Ela, no Rio Mississippi, ali, ela fazia patrulha. E ela falou, não quero saber, eu vou contestar o meu chefe, sim. Eu vou bater de frente. Até que ela sai maravilhosamente, assim, numa fala. Ela dá um estouro com o capitão dela. Fala, escuta, você vai continuar com esse machismo pro resto da vida e eu vou sair porque realmente eu tenho o meu lugar no mundo. Olha que legal, ela se posicionou. Ela se posiciona e ela enfrenta, não importa que é... Porque a gente tem essa coisa, né, do respeito com o superior dentro de uma entidade, Sim. né, como Ainda mais militar, né? Você tem essa hierarquia e o respeito com essa hierarquia. E ela vai de frente. Ela fala, minha promoção não saiu, não quero saber. Então, chega. Você continua promovendo seus amigos aí que eu vou fazer meu caminho aqui. E ela sai e vira essa Capitã Marvel. Deviam ter deixado, né? Um exemplo. É um exemplo. A gente devia aprender muito com ela. Com certeza, já estamos aprendendo. Carol, e também tem uma outra Capitã Marvel, né? Que eu acho que ela está super alinhada, assim, super atual com o momento de imigrantes, de gente saindo de um país, indo para o outro, né? O que você pode falar da Kamala Khan? Nossa, Miss Marvel, essa também é do coração, assim, é difícil. Ela tem uma história tão linda, né? Eu acho, quando eu comecei a trabalhar os primeiros materiais com ela, me chamou muito a atenção, porque, assim, a gente, menina, adolescente, a gente guarda essa memória, né? Tudo bem, já passei dessa fase faz muito tempo, mas a gente guarda, né? O que a gente passou na escola, o que a gente passou. E a gente sabe que, dependendo do que você é, né? Eu era muito esquisitinha, assim, o pessoal falava que eu era esquisitinha, não tinha muitos amigos. Então, era aquela coisa. E eu me identifiquei muito com esse lado dela, né? Ela é uma personagem de origem muçulmana, então ela bem complexo, né? Nossa, toda aquela coisa mais tolhida, né? Aquela coisa dentro de casa, então eles falam urdu dentro de casa, o irmão dela tem uma série de direitos que ela não tem, você tem que usar o véu. Por que você tem que usar o véu se você está numa sociedade americana e você vai para a escola e a gente já sabe das dificuldades da gente ser normal, né? Então, normal com 400 aspas aqui, porque eu estou dizendo de você botar o uniforme, você ir para a escola, já é uma dificuldade. Imagina você ir carregando toda essa cultura num lugar onde não é comum, não é visto. Sim. Porque você usar o véu inserida na sua cultura é uma coisa. Você usar o véu numa cultura onde aquilo é tido como diferente, onde você já vai passar uma série de dificuldades por ser adolescente, por ser menina, por ter essas dificuldades. A gente tem dificuldade de se expressar, às vezes, né? Aquela coisa de tiração de... Tem uma certa violência ali na escola, Nossa, você tem que bullying, se impor, né? bullying. Então, imagina passar por tudo isso e ainda você ter que carregar isso, né? Então, e ela ainda... Eu acho maravilhoso porque ela é uma parte dos inumanos, né? Os inumanos, você nasce com esse gene, mas, de repente, você entra em contato com essa névoa, né? As névoas místicas, e elas despertam, geralmente na adolescência. E olha que coisa mais linda, olha que metáfora linda para esse despertar da adolescência, né? Nossa, a gente realmente desperta ali. Então, é onde você vai começar a ter seus gostos, onde você vai ter tomar suas atitudes. Eu vou andar com esse grupo, não vou andar com aquele grupo, tem essas separações. A gente devia simplesmente se abraçar, porque está todo mundo passando pela mesma dificuldade, você está enfrentando o mesmo problema que uma série de outras pessoas, né? Então, essa Miss Marvel, ela carrega essa coisa desses dois universos. Então, além de ser a adolescente, a menina, os primeiros amores, aquela coisa de achar o Bruno, que é o personagem, ela se apaixona ali pelo Bruno, mas posso falar, não posso falar? Ele é americano, como que meu pai vai aceitar isso? O choque dessas culturas. E a Dee Willow Wilson, que é a roteirista, ela é muçulmana e ela traz isso com uma naturalidade, é uma delícia. Você lê o quadrinho, você quase se sente a Kamala, de tão delicado, sabe? Delicadas as passagens, delicadas as coisas. E, claro, tem a parte da pancadaria maravilhosa também, porque todo mundo quer ver essa coisa, né? Do herói. Mas você vê que como é incrível, né? Quando uma heroína carrega tanta representatividade que atravessa as páginas dos quadrinhos, né? Total. Traz todo esse debate, né? Que a gente pode conversar, eu acho incrível. E falando em debate, né? Nada mais traz, enfim...
debate, vamos dizer, né, do que a diversidade, né? Pois é. O que você pode falar dessa questão da diversidade? Eu acho que aí eu traria à tona a Misty Knight, né? Que eu acho que é uma personagem... Foi o primeiro beijo interracial dos quadrinhos de toda a história. Um escândalo. Tem várias histórias de escândalo, de beijos de personagens por aí ao longo... E a gente acha assim, fala, nossa, tudo bem, em 1960 e poucos ali, né? A gente teve uma Marvel Team Up, acho que 54, se eu não estiver enganada. Ela saiu beijando o Punho de Ferro, que é um outro personagem, né? Tem toda série de monte, você encontra essas coisas, você consegue acessar esses... E imagina ver uma personagem negra beijando um personagem loiro ali, né? Branco, na que capa de um choque, quadrinho. Era né? um choque. E quando a gente acha que a gente superou tudo isso, que a gente passou tudo isso, a gente teve a Bienal do Rio, né? Onde teve uma capa de dois personagens da Marvel, de novo, que falar na o Hulkling e o Icano se beijando, e mandaram recolher aquelas imagens e tal. Aí você fala, bom, será que a gente evoluiu tanto assim? Pois né? é. Como que a gente julga o pessoal da década de 60 ali, e a gente hoje em dia fazendo a mesma coisa, né? Ou seja... essa diversidade, ela cutuca as pessoas, né? Porque as pessoas têm medo do diferente, né? Pois é. É incrível como as pessoas têm medo do diferente. E aí, esse medo, ele gera o preconceito. Pois é. Né? É uma coisa que a gente já deveria ter superado tudo isso. Há muito tempo. E me assusta um pouco, porque minha esperança está nessas novas gerações. Acho que é por isso que tem que ter esse tipo de publicação, é por isso que tem que ter esse tipo de quadrinho. Não só para você tratar todas as nacionalidades, todas as diferentes. Você aproxima isso da realidade. Uma criança que lê isso quando é pequena, ela não vai achar isso diferente, porque ela já teve contato. Então, eu acho que muito dessa culpa já está nos pais. Com certeza. Né? A gente carrega esse preconceito e você não pode passar isso adiante. Não é o momento. Então, se aproveita, não sabe como fazer, entrega na mão da Marvel, entrega na mão da DC. Eles estão fazendo muito bem. Eles estão fazendo muito bem. Então, e falando em DC, eu até ia falar isso com você, porque até agora a gente comentou muito sobre os personagens da Marvel, né? Sim. E a DC, ela também tem essa diversidade? Quem que está ali? Vou trazer aqui minha favorita de todas, né? A René Montoya. Eu tive a honra de traduzir esse quadrinho, de editar. Olha, então, Carol, esse sério? tá assinado ali, tá com o nome. Que bárbaro! E é uma personagem que eu me apaixonei, assim. Quando eu trabalhei num material que saiu, DPGC, né? DPGC é o Departamento de Polícia de Gotham City. Então, assim, a gente tem todas as histórias, a gente sempre vê as histórias do Batman como o Batman resolvendo as coisas. E esse DPGC, ele é um recorte onde você vai olhar esses mesmos crimes violentos que acontecem em Gotham, mas dentro do departamento de polícia. E, na época, ali a gente tinha o comissário Gordon, famoso, né? Que sempre chamava o Batman com um bate-sinal. E essa fase do DPGC é justamente um racha, um cisma. Aconteceu umas coisas que eu também não vou entrar em detalhes, mas os policiais não querem mais chamar o Batman. Tipo, a gente está desmoralizado. A gente tem que resolver as coisas pela gente. Como que a gente não consegue resolver? A gente sempre chama esse cara para resolver as coisas. Estamos dependentes dele? Estamos dependentes dele. O que está acontecendo? Então, assim, ele permeia as histórias. Volta e meia você vê uma capa de fundo, você vê uma coisa passando, assim, um sinal de novo, religando, alguém tentando, pelo amor de Deus, deixa eu ligar esse sinal, não está resolvendo. E aí você tem a vida interna dos personagens. E quando eu me deparei com a René, assim, eu me apaixonei automaticamente por ela, assim. Ela é uma personagem de origem externa, né? Ela tem a mãe dela da República Dominicana, eles moram nos Estados Unidos, mais uma vez, essa diversidade. Questão dos imigrantes. E ela trabalha no departamento de polícia, né? E ela... Uma mulher enfrentando toda aquela brutalidade dos policiais homens, né? Então, quem é você? O que você está fazendo aqui e tal? E a coisa se desenvolve até que um belo dia aparece a foto dela no mural da polícia beijando a namorada dela. Nossa. E aquilo vira um problemão imenso na vida dela, porque você já era desmoralizada antes, você esconde... A nossa vida pessoal não deve extravasar para o trabalho. Né? O trabalho é o trabalho, e a nossa vida pessoal é a nossa vida pessoal, e somos seres humanos, a gente tem que ser respeitado em todas as instâncias. E ao invés de ter respeito, que começa um bullying imenso. E ela já tinha tido uma história muito difícil com Duas Caras, né? Que é um personagem
famosíssimo desse universo do Batman. E ele persegue ela e ele tem um tipo de crush nela. Então, é uma coisa assim, como que eu vou pras ruas e o Duas Caras tem olheiro em tudo quanto é lugar, ela sofre horrores, essa história é muito legal, mas são histórias mais pesadas, né? Sim, sim. É um pouco mais denso o material. E ela tem pavor de sair pra rua, porque ele sequestra ela e ele mantém ela presa um certo tempo como refém. Né? Então, é um amor não correspondido, essa coisa da violência, do amor também. E aí né? ele se vinga. Ele se vinga dela dessa forma. com essa forma. Então, você vê, é um desrespeito, né? Sempre. E aí, mais uma vez, de novo, a realidade invadindo os quadrinhos trazendo a realidade. Quantas mulheres não sofrem esse tipo de preconceito pela opção né, delas que não deveria interferir? Onde já se viu interferir a vida pessoal, a religião, a sua coisa? Isso não são assuntos a ser tratados. São coisas para serem expostas no trabalho, pois né? é. A pessoa, ela é uma profissional, ela está ali, né, exercendo a sua função e muito bem, pois é. né, na maioria das vezes, e muitas pessoas querem pegar isso, né, e fazem isso. Eu, assim que eu assumi o cargo de editora-chefe, eu sofri tanto bullying no Facebook na época que eu fechei minha conta. Eu perdi todas as fotos, eu perdi tudo. Eu fechei as contas em todas as redes sociais. Absurdo. Porque eu recebi ataques de fãs. Então, assim, aquela coisa que a gente acha, né? Como que uma mulher... E exatamente esse tipo de pergunta. Que tipo de coisa que você fez para você conseguir esse cargo? Não vou repetir o que disseram, assim, eu me sinto mal até de lembrar. Mas algumas coisas de ataque mesmo. Tipo, como uma mulher vai ficar à frente? Quantos quadrinhos do Aranha se leu para estar aí fazendo esse trabalho? Como se só os homens fossem dignos de trabalhar com isso. Cargo desse, de trabalhar com isso. As mulheres, elas sofrem, sim, um certo preconceito no meio geek, né? Sim. Nós sabemos disso. Mas já está mudando. E é o que eu falei. Eu falei, olha, esquece meu gênero e vê meu trabalho. Daqui a um tempo a gente conversa. E levou um certo tempo, claro. Eu me identifico com a Renê por isso. A gente leva um certo tempo até você conseguir fazer de novo. E aqui ela já está como capitã. Ela assume como comissária. Que bacana. Então, ela dá a volta por cima... Consegue. Claro, o passado volta em meia sombra, mas ela tem força para seguir em frente. Tipo, agora vocês vão me respeitar, agora você eu sou vê comissária. como os personagens, eles são exemplos também para a gente, né? De força, né? Sim, para a gente seguir esse exemplo, né? Não vai deixar uma coisa te assombrar. Vira a página e segue. E agora, Carol, falando nisso, né? Agora a gente podia comentar sobre duas heroínas, que, por sinal, são irmãs. São irmãs. Né? O que você me conta disso? É a Mulher Maravilha e a Núbia, né? Muita gente... Saiu recentemente uma publicação da DC só sobre a Núbia. DC Teens, é uma linha DC Teens. Eu super recomendo. Ela é feita com um cuidado imenso. Quando eu comecei a trabalhar nessa edição, eu comecei a ler... A gente fica meio aficionado, assim, você vai lendo as linhas menores, né? E eu li uma página onde tem a ficha catalográfica, ali o expediente, e eu lembro de ter lido uma frase: esse quadrinho contém cenas gatilho, cuidado, então deve ser indicado e tal. E eu mandei uma carta para a Panini, mandei um e-mail para a Panini perguntando se eu devia colocar isso, que eu achava que eu devia manter e tal. A Panini, não, com certeza vai manter. E ele já trata, porque a Núbia, na verdade, então, a Mulher Maravilha, ela nasce em Temicira, né? A mãe dela, Hipólita, forja ela ali com barro. É uma alma que foi separada. É linda essa história. Nossa, eu acho maravilhosa essa mesmo. E tá aqui também, essa é a minha fase favorita do Jorge Pérez, ali onde ele reconstrói, que a Mulher Maravilha, só voltando um pouquinho, ela tem uma origem complicada, né? Ela foi criada pelo Moulton Marston, que foi convidado para escrever quadrinhos, e ele ele era um psicólogo da universidade famoso, e ele desenvolveu a máquina da verdade, né? Então, aquela coisa de você... Polígrafo. Me lembrei o nome. Polígrafo. Então, ele é o responsável, junto com a mulher dele, pelo desenvolvimento do polígrafo. Tanto é que o laço da verdade é o polígrafo da Mulher Maravilha. Sim. Então, você vê ali essa coisa da realidade entrando. E ele tinha um relacionamento, os três tinham um relacionamento, era um trisal. Então, tem um filme sobre isso. Tem um filme, né? As Mulheres Maravilhas, né? O William Moulton Marston. Maravilhoso. É incrível, eu acho que vale muito a pena ler. E tem uma cisma, porque quando se descobre isso, sobre essa vida dele, as pessoas queimam os quadrinhos da Mulher Maravilha em praça pública. No filme mostra isso, né? E depois você tem, então, o Jorge Pérez, ele é convidado para
criar essa origem dela, tanto é que ele traz os elementos gregos, né, mais assim, à tona. Então, e essa personagem, a Hipólita, quando a mãe dela, né, quando forja essa alma nova que foi guardada para vir 300 anos depois, e eu acho linda essa passagem, porque as deusas do Olimpo estão nesse Vale das Lágrimas, elas selecionam as mulheres, e são todas as mulheres que sofreram violência dos homens que vão ter uma chance de reviver. Então, elas vêm através de uma chuva, caem no mar, e elas ressurgem como mulheres. E elas vão ficar isoladas nessa ilha do Paraíso, ou Temesira, né? Durante 300 anos. E só depois de 300 anos, onde elas viverem em paz, do jeito delas, com o costume delas, uma névoa protege essa ilha, né? É aí que eles vão receber essa alma especial que ficou guardada, que é a Diana. Então, ela forja ela num momento de muita dificuldade ali que elas passam, porque tem uma embarcação de Hércules ali que invade, tem um abuso. A questão das pulseiras, né? Os braceletes delas são um símbolo que elas carregam da escravidão, porque elas foram escravas nesse período que Hércules ficou ali, né? Então, abusou, tem cenas de abuso, tem uma coisa toda de dificuldade. Então, e elas carregam isso como... E a Núbia, a Núbia, nesse período, ela é escondida. Então, ela é enviada para ser criada por duas mães aqui. E a Mulher Maravilha, depois que ela recebe esse aval de vir para o mundo dos homens, acho muito legal esse nome. Então, você vai sair da Ilha do Paraíso e você vai vir para a Ilha dos Homens, o mundo dos homens, né? Olha que coisa pesada, assim, de você. E você vai ser o símbolo da paz, você vai trazer a paz para cá. Você é responsável por isso. E volta e meia ela passa para ver essa irmã, escondido ali, porque a irmã também não precisa saber, mas depois de um certo tempo ela se entrega e fala, olha, você é minha irmã, então você foi criada aqui, protegida, e você foi criada por duas mulheres porque é o que seria feito. E é interessante porque a Núbia é negra, né? Ela é negra, ela foi forjada com irmãs, barro, né? Um pouco mais escuro, então são os dois barros ali. Mas você vê que linda essa coisa das cores do barro A variação do barro te trouxe a minha irmã, e ela ama essa irmã sem enxergar essa cor. E a Núbia, ela assume um cargo de liderança, não assume? Sim, depois de muito tempo ela retorna para Temesira e ela cuida desse portal dos condenados. É uma passagem onde o mal aflora na Terra e ela é responsável por manter isso distante. Então ela assume assume essa posição de líder dentro da ilha delas de volta, e ela tem que tomar conta disso para não vir. E nessa história do DC Teens, ela assume a frente, então ela passa por uma série de coisas, não vou dar spoiler, vale muito ler, e as pessoas, e ela assume também essa liderança. Eu vou me aceitar como eu sou. Eu tenho duas mães, eu sou negra e eu sou uma pessoa como todas as outras pessoas, tenho todos os direitos como eu deveria ter, como vocês têm e como todas as pessoas também deveriam receber. Então, ela traz essa imagem de força. Só que aqui ela é uma adolescente. Nas histórias em paralelo, que às vezes acontece, ela é uma adulta. Então, eu indico esse DC Teens justamente por isso, porque você vai ver uma menina, a força que tem uma menina quando ela se assume, e quando ela assume realmente o papel dela, quando ela encontra realmente o papel dela na sociedade. E é tão importante essa questão de você assumir um papel no qual você cria uma autoconfiança, né, Carol? Exato. Né? Porque a autoconfiança é muito importante, né? É tudo. Se você não tiver confiança em você, quem vai dar confiança? Pois é. Não é verdade? Então, Carol, para fechar esse episódio com chave de ouro, ou melhor dizendo, com laço... Com laço de ouro? De ouro, né? Vamos falar sobre a Mulher Maravilha, né? Uma das heroínas mais queridas entre as mulheres. Só que agora eu quero fazer aqui um adendo aqui, né? Que eu quero falar do processo criativo da foto da minha Mulher Maravilha. Claro. Né? Porque a Mulher Maravilha, ela é aquela amazona sarada, né? Com aquela roupa de guerreira, né? E eu fui buscar a Mulher Maravilha da minha memória afetiva. Né? Eu estou dizendo aqui a minha idade, né? Mas fazer o quê, né? Já vou te abraçar. Que é a Linda Carter, né? Do seriado de TV dos anos 70, né? Então, eu vou pedir para colocar na tela a foto da Mulher Maravilha e eu vou dizer por que eu escolhi o MASP como local, né, para fotografar a nossa heroína. Né? Então, a Mulher Maravilha já era símbolo do feminismo desde aquela época. Né? E eu busquei um local que, além de combinar as cores do uniforme, que tem ali uma simbiose, né, ali, traz a história de uma outra mulher na vanguarda da nossa época,
que lutava pela igualdade de gênero. Essa mulher é Lina Bombardi, né? Uma arquiteta modernista cuja obra mais famosa é o MASP. Incrível. Então, eu fiz essa relação entre essas mulheres da vanguarda, né? Todas, né? Mulheres que estão à frente, né? E que lutaram, né? Porque eram espaços masculinos. Exato. E elas, né? Imagina ter uma construção na Avenida Paulista, né? Você receber... Dar esse projeto para uma mulher, né? Exato. E ela era uma mulher que sempre estava à frente de tudo e se posicionava. Então, você vê a relação de mulheres dos quadrinhos, né, com a realidade. Exato. Com mulheres que, né, que realmente também fizeram esse papel na nossa vida real. Exato. Né? E falando em igualdade de gênero, né, a Mulher Maravilha, ela lutou muito para também ter uma posição dentro da DC, né? Exato. Como é que foi ela ali ao lado do Batman, ao lado do Superman, uma mulher ali ao centro? Como é que foi isso? Não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Essa decisão dessa tríade da DC, né? São os personagens mais fortes e os personagens mais vendidos de todos os tempos. A Mulher Maravilha tem essa trajetória, né? Difícil do começo. Depois tem uma questão... A Trina Robbins era uma mulher super feminista, era uma ilustradora de quadrinhos e ela foi a primeira mulher a ilustrar a Mulher Maravilha. Então, hoje em dia, a gente tem a Bilks Evelyn também, que é uma outra mulher que ilustra os quadrinhos da Mulher Maravilha. E ela é esse poder. Então, você tem um alienígena, né? O Superman. Você tem um homem terráqueo cujo poder dele é um pouco diferente, mas ele é humano, uma história trágica de perda, tá? E você tem uma mulher segurando essa tríade da DC. São os três personagens incrível isso. Mas e ela eu acho muito legal, assim, vários fãs que não leem, que não falam assim, ai, nossa, acho lindo, né? Quando será que a Mulher Maravilha vai casar com o Superman? Tal. O pessoal fica querendo casar a mulher, não tem jeito. Tem que casar a mulher. A mulher não pode ser solteira. Vamos casar. Tanto é que a parte que ela se casa, né? Tem uma fase que ela se casa, o pessoal meio que esconde essa fase, não se fala muito sobre isso. E assim, gente, você tem só mulheres vivendo numa ilha por 300 anos. Você acha que acontece o quê? Né? Elas são o quê? Você não tem uma relação de amor, não tem uma relação de carinho, não tem uma relação... Elas não se envolvem? Elas se envolvem. Não passou isso na sua cabeça, fãzinho, de que elas estão usando... E hoje em dia tem uma tentativa de cobrir a Mulher Maravilha o tempo todo. É a Mulher Maravilha de calça, é a Mulher Maravilha de jeans, é a Mulher de... Gente, elas são guerreiras, elas são daquele jeito, e elas viveram entre elas. Tem um quadrinho também, recente, chama A Jovem Diana, que eu editei e traduzi, e eu acho lindo, porque já mostra a relação da mãe dela, da Hipólita, com a Filipos, que é uma outra amazona. Uhum. Né? E no filme mesmo tem uma cena, mas aí o filme já da Mulher Maravilha, tem uma cena logo no começo, onde tem aquela invasão do barco na ilha, né? Isso. E você vê uma das mulheres que morre, numa das Amazonas morrendo, e a outra se debruçando sobre ela. A dor, né? Da perda. A perda. Eu perdi minha companheira. Eu perdi a minha mulher, né? Sim. Então, cadê? Você vê, é um segundo de cena, mas você vê no rosto daquela atriz a dor da perda. Então, assim, olha o amor de novo, né? A Mulher Maravilha, o poder dela é o amor. Então, claro, tem toda a força, tem toda a coisa da Amazônia, não sei o quê, mas o que se diz quando vai representar? A Mulher Maravilha é representada pelo amor. Então, e o amor atravessa gerações, o amor atravessa fronteiras, o amor atravessa cor, o amor atravessa representatividade, atravessa dinheiro, atravessa classe, atravessa tudo. Você ama. Sim. E você ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E o fato dela amar, né, de ser esse amor, e dela trazer isso para o mundo dos homens, você está trazendo o sentimento mais importante de todos para um mundo onde você é belicoso. Né? Onde os homens mantêm a guerra ativa, onde a disputa por poder é cada vez mais, por mais que a gente passe tempo, passe geração, passe coisa, sempre a disputa por poder, sempre é o sobressair, sempre é o massacrar, é o esconder, é o falar do diferente, é o bullying, é a coisa. E ela é o amor para se sobressair sobre tudo isso. Então, e é justamente sobre isso que eu queria também falar com você agora, Carol, porque a Mulher Maravilha, a gente sente que ela vem justamente para tentar finalizar a guerra,
finalizar os conflitos, Exato. né? E esses conflitos, a maior parte dos conflitos, eles são a procedência deles é a intolerância, Exato. né? Não aceitar o outro diferente. é a base da intolerância, né? E a Mulher Maravilha, ela tem essa, né? Ela é pacifista, né? Então, assim, por isso que eu acredito que quanto mais as mulheres tiverem cargo de liderança, né? E eu acho que o mundo tem a chance de se tornar menos violento. Exato. A gente devia se basear nesse amor dela para poder passar isso para frente, né? Como eu poderia ter respondido atrocidades para o menino lá, né? E ter batido de frente, e foi o que eu pedi. Só esquece meu gênero e me dá um tempo, né? Eu sei que na hora eu respondi isso com um susto, mas a gente é mais delicada, né? A natureza. A natureza da mulher a natureza da mais mulher. doce um pouco, não sei nem se eu posso dizer isso, mas mais eu acho pacífica. Se a gente tentar se fixar nisso, né, ter esse espelho dela e a gente seguir com esse amor, com essa paz, a gente consegue realmente transformar o mundo. Né? Essa é a minha esperança, que as futuras Dianas, né, que todas elas, né, que elas tenham que elas tragam essa esperança, né, de menos conflitos, né, de menos intolerância. Eu acho que isso faz parte da mulher. Exato. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio, por isso que precisa desse equilíbrio. Mais mulheres em cargos. Né? Vamos torcer agora também pela Kamala Harris, né? Que leve lá, porque é mais uma mulher líder de uma nação gigantesca. Vai ser histórico, não, Carol? Histórico. Um marco para as mulheres negras também. Pois é, né? Se verem espelhadas e seguirem esse caminho. E você também pode, também é o seu lugar, né? Aqui também é o seu lugar. Eu acho que as mulheres já avançaram bastante. O que tem de CEOs em cargos importantes de grandes empresas, assim, eu acho que é isso aí. Cada vez mais as mulheres precisam. E eu acho que tem que olhar a Diana, né? Porque a mulherada olha a Diana, né? Sarada, superpoderes, inativos. Não, eu acho que tem que buscar na Diana os valores. Exato. Que é a coragem, né? A autoconfiança. Exato. Né? Porque a autoconfiança é tudo para você exercer um cargo. Né? Você tem que enfrentar. Exato. Igual a Montoya fez. Exato. Você não pode baixar a cabeça. Né? As mulheres têm que ter essa... Por isso que as personagens... Você vê que coisa maravilhosa? As personagens são tão importantes, né? São. As pessoas têm que enxergar além da imagem. Exato. E ver o que ela realmente representa, né? Ela fez... Hoje ela tem, acho que 84, 85 anos já, né? Enxuta. Enxuta, maravilhosa. Enxuta. E quando eu trabalhei, eu editei esse livro, né? Eu organizei esse sobre os 80 anos da Mulher Maravilha. É até curioso, porque ela me acompanha desde pequena. Eu via esse seriado na TV, também já entregue. E eu tinha... Foi a única fantasia que eu tinha de criança. Ai. E eu me vestia de Mulher Maravilha porque eu achava o máximo aquilo. Eu achava... Então, elas também sou eu, né? E eu acho que a Núbia, a importância que ela carrega é ela também representar do mesmo jeito que eu me vi com cabelinho escuro e branca na Diana. A Núbia traz para essas meninas a sua força, o seu poder, o seu lugar. E elas também têm direito de se verem representadas e também tá aqui. Então, o mundo é nosso. A gente tá aqui, a gente pertence. E eu achei... Teve aquela situação com a Linda Carter dela assumir um cargo na ONU e tal. Até na época, eu entrei em contato com a produção dela. Eu queria que ela fizesse só uma frasezinha pro livro. E ela disse que estava meio abalada por não ter sido, né, aceita. Eu acho que foi um episódio triste, mas, ao mesmo tempo, eu concordo. Porque a gente não pode manter só esse lado branco representado. Né? Eu compreendo o fato dela ser a nossa Mulher Maravilha, né? De ser, eu digo, nossa, de tantos sonhos, né? De coisa aquilo da gente se identificar e crescer. Mas, realmente, você precisa, talvez, de uma Núbia. Então, não uma Linda Carter, mas vamos fazer um seriado aí da Núbia e a gente coloca essa mulher como um cargo na ONU para representar todas as mulheres. Com certeza. Né? E a gente aceitar essa nova Diana. Então, não as Dianas e as Núbias, né? Pois é. Todas elas. E todas elas sem distinção. De raça, gênero, né? Sexualidade, enfim. Em tudo. Para a gente se ver representada ali, né? E abraçar o mundo com esse amor, com esse poder, com essa força. Carol, muito obrigada pela sua participação. Amei ter você aqui.
Espero que a gente se reveja em breve. Com certeza. Eu que agradeço o convite, poder falar de tudo isso, um pouquinho, né, dessa paixão, dessa coisa que a gente ama, e conversar sobre esse tema, né, que é tão presente, tão importante, essa representatividade. A honra é toda minha. Obrigada por esse espaço, obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço e todos nós agradecemos, né, porque é um conteúdo muito bacana. E eu agradeço a todos que assistiram os episódios do Clique Geek e peço que compartilhem para que todos possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso aqui que a Carol nos forneceu. Muito obrigada e até breve.